Fala turma, tudo jóia? Vamos aqui para mais uma resolução do curso de Administração da FGV, aqui em nosso canal TPM, que é o Tenho Prova de Matemática. O link do canal, como também o link do outro canal, que é o TPF Tenho Prova de Física, o link do vídeo e o meu contato para o WhatsApp, Telegram e Signal, vocês encontram aí abaixo na descrição. Caso tenha interesse, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado das próximas postagens. E por fim, caso você goste do vídeo, dê aquele like aí, aquele joinha, deixe um comentário, uma crítica, ou seja lá o que você achar necessário, beleza? Vamos então aqui para a nossa questão. Eu vou fazer aqui duas resoluções dessa questão. É uma questão que eu considero muito fácil, de rápida resolução, mas eu vou fazer duas resoluções. A segunda resolução é apenas para lembrar de um conceito da geometria plana, referente a ângulos que somam 90 graus. Joia? Vamos lá. Uma escada de 4 metros de comprimento é apoiada na parede de uma casa até seu telhado. O ângulo que a escada forma com o chão é de 70 graus. Utilizando a tabela abaixo, calcule a altura da casa. Bom, a tabela está aí com alguns ângulos fornecidos e os correspondentes valores do seno e do cosseno desses ângulos. Para começar aqui nossa resolução, vejamos aqui um desenho ilustrando a situação proposta pela questão. Temos aqui a altura da casa, o comprimento da escada de 4 metros e o ângulo que essa escada forma com o chão, ou seja, com a direção horizontal. Óbvio que nós vamos trabalhar aqui com esse triângulo retângulo, onde nós temos aqui a altura H como um dos catetos desse triângulo, a hipotenusa, que é o comprimento da escada de 4 metros, e um dos ângulos agudos, que é o ângulo que a escada forma com o chão. Ok? Lembrando que ângulo agudo é todo ângulo menor que 90 graus. E um triângulo retângulo, por ter já um ângulo de 90 graus, ele tem, portanto, dois ângulos agudos, uma vez que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 70 graus, e o outro ângulo agudo está aqui, que é o ângulo que a escada forma com a direção vertical, ou seja, com a altura, que é um ângulo de 20 graus, uma vez que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Beleza, então? Olha só, para este ângulo aqui de 70 graus, a altura ela é o cateto oposto. Então, se eu for usar o ângulo de 70 graus, eu usaria a relação do seno, uma vez que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Neste caso aí, o seno de 70 graus é a altura H, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento da escada de 4 metros. Mas veja que aqui na tabela, eu não tenho o ângulo de 70 graus com o valor do seno dele. Então, para isso, eu vou fazer então aqui a primeira resolução, que é através do segundo ângulo agudo, que é este outro ângulo daqui, que conforme nós comentamos, eu comentei, é um ângulo que mede 20 graus, e o cosseno de 20 graus está aqui, vale 0,94. E por que eu vou usar o cosseno de 20 graus? Porque o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Logo, o cosseno de 20 graus vai ser H, cateto adjacente, dividido por 4, que é a hipotenusa. Portanto, aí agora basta substituir aí o valor do cosseno, que está na tabela, 0,94, é H sobre 4. Vamos ter, então, portanto, aí uma altura de 3,76 metros, a alternativa A. Legal? Vamos, então, aqui para a segunda resolução. É uma resolução também rápida, é através do conceito de ângulos complementares. Voltando aqui para o ângulo de 70 graus, conforme nós comentamos lá na resolução 1, o seno de 70 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, neste caso daí, o seno de 70 é H sobre 4. Mas nós já vimos que nós não temos aqui o ângulo de 70 graus e o seu correspondente seno. Tudo certinho? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver aqui, então, o conceito de ângulos complementares. Vamos relembrar? Vejamos. Se dois ângulos somam 90 graus entre si, então eles são ditos complementares. O 2 aqui eu deixei em destaque, apenas para lembrar que esse conceito de ângulos complementares só vale para dois ângulos. Então, mais do que dois ângulos, mesmo que eles somem 90 graus, eles não são ditos complementares. Por exemplo, os ângulos de 10, 20 e 60, somados, dá um ângulo de 90 graus. Mas eles não são complementares. Esse conceito só vale para dois ângulos. Tudo tranquilo? E esses ângulos complementares, eles têm uma propriedade que diz o seguinte:
Se dois ângulos são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Por exemplo, se você pegar o seno de 30 graus, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, o ângulo complementar de 30 é o ângulo de 60 graus. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ou seja, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Portanto, eles são iguais. Se você pegar, por exemplo, o seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cosseno do seu complementar, que é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E por aí vai. Ok? Resumindo, para dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Então, aqui na tabela, nós temos aqui, portanto, o ângulo de 70 graus aqui no nosso desenho. E aqui, conforme nós comentamos, nós podemos pegar, portanto, aqui o seno de 70, portanto, vai ser igual ao cosseno de 20, já que eles são complementares. E, portanto, o seno de 70 também é igual a 0,94. A partir daí, a gente volta praticamente no que nós vimos na resolução anterior. Basta colocar aí o valor do seno de 70, 0,94, e aí nós vamos ter a mesma altura, 3,76 metros, altura, alternativa A. Valeu, galera, muito obrigado aí, mais uma vez, agradeço pela atenção, e até a próxima. Se você gostou aí, dê aquele like aí, dê aquele joinha, dê uma curtida, deixe um comentário, uma crítica, ou seja lá o que você achar necessário. Valeu e fui!